Repórter UCB está começando agora. Se você tem alguma história ou evento que queira compartilhar conosco, envie um e-mail para nucleodevideo@castelobranco.br. No último dia 7 de abril, completou 7 anos em que um jovem de apenas 23 anos de idade entrou na escola Tasso da Silveira e disparou diversos tiros contra os alunos, tirando brutalmente a vida de 12 adolescentes. Mas e depois de todo esse tempo? Como estão as famílias que vivenciaram esse massacre? Acompanhe agora essa matéria que o repórter UCB preparou para você. Saudade, dor, tristeza. São sentimentos que ainda permanecem vivos nos corações daqueles que perderam seus entes queridos. Já se passaram 7 anos desde o massacre na escola Tasso da Silveira, aqui em Realengo. Mas mesmo depois desse tempo, as famílias ainda continuam lutando por seus direitos. Tayane é uma das sobreviventes desta tragédia e conta como sua vida mudou depois daquele 7 de abril de 2011. Quando eu olhei, ele colocou a arma na minha cabeça e falou: "Você não morreu, você vai morrer porque você é muito bonitinha." Aí eu fechei os olhos e só falei: "Meu Deus, não me deixa morrer." E aí disparou mais 3 tiros e os tiros desceram. Pegou 2 na barriga e 1 na cintura. E aí o da cintura queimou a minha medula e eu perdi imediatamente o movimento das pernas. Tem a fase da superação e a fase da adaptação. É o que eu falo para as pessoas. A fase da adaptação já passou. A fase da superação é uma coisa que eu ainda vivo ela, sabe? Todos os dias eu estou me superando, todos os dias eu passo por alguma coisa diferente, é um perrengue, ou uma situação boa, uma situação ruim. Então, assim, a gente sempre está se superando. A estudante hoje necessita de alguns cuidados especiais para ter uma qualidade de vida melhor. Segundo Dona Andréia Tavares, mãe da Tayane, conquistar os direitos da filha tem sido uma tarefa árdua. Tem sido uma luta diária, uma luta que não tem fim, que não acaba, porque eu penso que não seria necessário eu hoje ter que lutar, eu hoje ter que brigar por um direito que é dela, é óbvio e nítido para todo mundo, né? Ela estava dentro de uma escola, ela estava estudando, levou 4 tiros e precisa hoje ter o seu direito de ir e vir. Para a advogada e professora de direito Raquel Helena, o primeiro passo para quem sofreu um acidente em alguma instituição pública deve ser contratar um advogado ou procurar a defensoria pública. Mas, segundo ela, a demora na resolução dos casos pode ser um grande problema enfrentado pela vítima. Bom, a morosidade do judiciário é um grande problema a ser enfrentado pelo direito. Na verdade, o judiciário enfrenta essa questão do demorar, né? A gente ouve falar em muitos processos que às vezes a pessoa fica anos procurando a solução e não consegue. Quando se trata de uma tutela urgente, cabe ao defensor ou advogado pedir urgência, né, na protelação da medida, muitas vezes entrando até com uma cautelar, né, que você pede que a decisão seja antecipada antes de chegar ao final do processo. E através da medida cautelar, da antecipação da tutela, o advogado ou o defensor conseguem resguardar esse direito enquanto a vítima espera a decisão final do Estado. A advogada ainda afirmou que em casos como o da Tayane, o Estado deve se responsabilizar pelos cuidados com a vítima. Que se o Estado te tira uma possibilidade de forma eterna, por exemplo, você sofre um acidente, você fica impossibilitado de desenvolver uma atividade laboral para o resto da sua vida. O Estado tem que ser responsabilizado e ter essa consciência, até dentro do processo, de que a tutela também vai ter que ser até o final da vida. A Tayane continua lutando. E para que essa luta seja feita de forma eficaz, ela se matriculou no curso de Direito. O curso de Direito me escolheu, entendeu? Eu fui escolhida por ele, não fui nem eu que escolhi. Então foi uma coisa muito natural. E acho que assim, eu escolhi o direito até para conhecer os meus direitos também, entendeu? Para saber o que eu posso falar, o que eu não posso, para saber como me defender perante as leis.
E também para poder ajudar as pessoas, com certeza. Porque hoje eu tenho oportunidade de falar. As pessoas me procuram por conta da minha história. Mas tem muita gente que está na mesma situação que eu, que está com a boca fechada, que não tem oportunidade de falar. Então, se eu tenho oportunidade de falar, eu quero que sirva para todo mundo que está na mesma situação que eu, que tem um filho, que tem uma mãe, que é a própria pessoa que está na situação. Entendeu? Então, assim, eu represento eles. Entendeu? Essas pessoas que não têm voz. Então, assim, se eu tenho essa voz ativa, eu quero usar de maneira que vá beneficiar todo mundo. Pelo menos eu tente fazer isso, entendeu? Em comemoração ao Dia do Comunicador, o curso de Comunicação Social da UCB realizou ontem uma palestra para falar um pouco do papel da comunicação social em ano de Copa do Mundo. 2018, como todos sabem, é ano de Copa do Mundo, um dos maiores eventos do esporte mundial. E a Castelo Branco aproveitou essa oportunidade para trazer aqui para o campus de Realengo um time de feras que vão conversar com os alunos de publicidade e jornalismo sobre os desafios e oportunidades na cobertura desse mega evento. A ideia do debate partiu do aluno Samuel Oliveira, que está no 7º período do curso de jornalismo da UCB. Em clima descontraído, a abertura foi feita pelo coordenador de jornalismo Bruno Garcia, que em tom de brincadeira destacou o entusiasmo de Samuel na preparação do debate. O Samuel está desde a semana passada sem dormir, cara. Ele me liga, hoje ele me ligou umas 20 vezes. Puta merda. Tu não atendeu nenhuma. Entre os participantes estavam o apresentador e produtor da Rádio Globo, Maurício Bastos, a jornalista do Esporte Interativo, Bruna Deltri, o professor da UCB, Leandro Lacerda, o apresentador da Fox Sport, Rodrigo Bueno, e o vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Promocional, Tony Coelho. Eu vim falar um pouco sobre o live marketing, sobre as ações que a gente pode ver e assistir durante a Copa do Mundo e explicar por que essas ações hoje novas de interação são tão importantes para a comunicação e para as marcas. A gente viveu recentemente a experiência de trabalhar num evento dessa dimensão de Copa do Mundo aqui no país, de receber as pessoas e conversar com gente das mais variadas nacionalidades visitando o nosso país. Agora é a nossa vez de conhecer um território diferente, transitar por locais diferentes, conversar com pessoas diferentes e nossa ideia é debater e conversar sobre como é que é o esquema de cobertura de Copa do Mundo, que é muito complexo, dentro do país é complexo, imagina você sair do país, a mobilização, o trabalho de logística, de planejamento, essa nossa proposta de conversar e também falar sobre rádio, sobre os mais variados assuntos aqui envolvendo o jornalismo esportivo. Um dos principais assuntos abordados no debate foi o atual cenário do mercado de trabalho no jornalismo esportivo e os segredos para conseguir se destacar. Primeiro de tudo, se informar ao máximo, estudar, ter conhecimento, não tem preço conhecimento, então você tem que fazer a diferença no mercado e no meio, estudando, se informando é a base de tudo para quem faz jornalismo, informação, pesquisa, estudo, isso precisa de força de vontade, né? E também, agora você tem que ser um profissional múltiplo. Eu descobri, quando eu percebi que eu queria muito essa área bem específica do jornalismo esportivo, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre esse assunto. Eu fiz um curso de jornalismo esportivo, aí quando eu percebi que eu queria ser repórter, eu fiz um curso de interpretação e locução, depois eu comecei a fazer um trabalho com uma fonoaudióloga, eu fiz teatro para aprender mais o improviso, então eu fui me cercando de tudo que poderia me ajudar, todas as ferramentas que poderiam me ajudar a chegar até onde eu queria. Então eu acho que se você souber exatamente o que você quer, você tem que estudar muito, assim, e ir numa direção cada vez mais reta, né? Estudar muito sobre futebol, assistir todos os jogos, infelizmente ou felizmente, não sei, é tudo muito em torno do futebol, né? Eu gosto muito dos esportes olímpicos, então eu falo infelizmente, queria que o leque fosse mais aberto, mas como a gente sabe que é muito sobre futebol, então saber tudo que está acontecendo no mundo do futebol e tentar se cercar de tudo que pode te ajudar a chegar lá e ser um profissional diferenciado, né? Ter criatividade, ter informação e ter a base da faculdade muito certinha, porque quando você chega na redação não dá mais tempo para correr atrás da teoria. Bruna Deltri falou sobre os desafios que as mulheres enfrentam ao atuarem na comunicação esportiva,
tema que ainda requer bastante atenção na atualidade. Recentemente, Bruna foi vítima de um episódio de assédio. Ela foi surpreendida por um torcedor do Vasco enquanto trabalhava na cobertura do jogo entre Vasco e Universidade do Chile, Libertadores da América, no dia 13 de março desse ano. O fato culminou na campanha Deixa Ela Trabalhar, que viralizou na internet. A mulher já quebrou muitas barreiras no jornalismo esportivo, a geração que veio antes da minha já quebrou essas barreiras, já começaram a trabalhar nesse meio que era totalmente masculino, mas a nossa geração está vindo realmente para fincar a bandeira e falar que aqui é o nosso lugar, mas a gente ainda enfrenta muitas situações de preconceito, principalmente no futebol. Quando você começa a ser uma repórter no meio do futebol, você percebe uma desconfiança meio escondida, assim, por parte dos assessores de imprensa dos clubes. Será que essa menina sabe mesmo de futebol? Você vê que os seus próprios companheiros da redação também não te dão tanto crédito no começo, começam a te fazer algumas perguntas além para ver se você sabe mesmo do assunto. Você enfrenta uma desconfiança, você tem que fazer muito mais força para provar a sua capacidade de trabalhar com o jornalismo esportivo no meio do futebol. E também tem a parte da torcida. A torcida te vê muito mais como uma menina bonita ali em frente à câmera falando de futebol, manda aquelas mensagens nas redes sociais, linda, gostosa, estou aqui só para te ver. Mas muitas pessoas ainda não dão tanto crédito para o que a gente fala, para a informação que a gente está passando. São barreiras que a gente está quebrando aos poucos e eu acredito que no futuro as portas vão estar ainda mais abertas para as mulheres chegarem mostrando conteúdo, não ser só a carinha bonita ali falando de futebol. No meio da plateia, encontramos alguém que conhece de perto essa realidade. A aluna Diele Espínola está cursando o último período do curso de jornalismo na UCB e já atua na área esportiva. Recentemente mesmo, eu fiz uma matéria sobre Botafogo e Flamengo, e o que acontece? Quando eu divulguei essa matéria, uma pessoa, um homem, comentou na minha matéria, foi mais ou menos isso, eu vi o VT. Aí eu tive que responder, sem descer do meu salto, mas eu respondi, não, olha só, eu estava lá, eu vi os 90 minutos e eu sei fazer o meu trabalho, não foi mais ou menos isso, foi exatamente isso. Então é complicado, ainda é muito complicado, mesmo que seja um campo mais aberto. Bom, esse tipo de evento é importantíssimo, não só aqui para Castelo Branco, mas para qualquer instituição de nível superior, porque é uma oportunidade dos alunos terem contato com o mercado de trabalho e com alguns profissionais que estão militando justamente nesse mercado de trabalho. Jornalismo esportivo, sempre que você tem um ano com grandes eventos, como é agora a Copa do Mundo, como vai ser daqui a 2 anos a Olimpíada, é sempre uma editoria muito visada e ganha uma visibilidade muito grande porque você acaba tendo assunto para falar de N formas diferentes. Então, eu acredito que esse evento ele vai ser fundamental não só para que os alunos possam conhecer um pouco mais sobre o que é o jornalismo esportivo, para que os alunos também possam saber um pouquinho mais sobre esse grande evento que é a Copa do Mundo. Alunos e professores ficaram vidrados em cada detalhe do debate. Afinal, a comunicação precisa se renovar sempre, e isso ocorre através do compartilhamento, da reciclagem e da integração de experiências. Dados divulgados pelo IBGE na última quarta-feira, 11/4, mostram que o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. O 1% mais rico da população tem uma renda 36 vezes maior do que é recebida pela metade mais pobre dos brasileiros. Além disso, os 10% mais ricos ganham o mesmo que os 80% mais pobres. Não sei se serve de consolo, mas o governo anunciou no dia seguinte à divulgação desses dados que o salário mínimo de 2019 passará a R$ 1.002. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o cargo na última semana para se candidatar à presidência e, com isso, perdeu o foro privilegiado. Assim, o inquérito contra ele voltou a andar. Mas na última quarta-feira, 11/4, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a investigação seja enviada à Justiça Eleitoral. Isso tira da Lava Jato a condução do inquérito e os tucanos respiram aliviados com a decisão. O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, foi ao Congresso americano na última terça-feira, dia 10, prestar depoimento sobre as atividades da empresa, especialmente com relação ao uso de dados e privacidade dos usuários. Após o escândalo que envolveu a empresa no resultado das eleições americanas de 2016, Zuckerberg afirma que trabalhará para evitar problema nas próximas eleições, inclusive no Brasil.
rolar. Veja agora as dicas do Vai Rolar. Você é amante da arte e não sabe ainda onde apresentar seu talento? Então vem conhecer o Vem Que é Arte. O movimento Vem Que é Arte, ele já fala por si só, né? Vem Que é Arte, vem de coração aberto, né? Como eu já falei, não tem custo, né? Pelo contrário, tem ganho, né? Que é o ganho da pessoa poder mostrar aquilo que saiu de dentro dela. O Vem Que é Arte, né? Fica na Castelo Real, né? É um bar anexo à nossa oficina, que é um auto center, Castelo Branco Auto Center. Em Realengo, aqui na Avenida Santa Cruz, 1566. E para você que gosta de assistir um belo espetáculo de dança, não perca na próxima quinta-feira, 8 da noite, a terceira edição do projeto Dança na Calçada, que acontece em Bangu, na rua Belo Horizonte. O projeto tem o objetivo de trazer a dança para todas as pessoas, então não perca, o evento é gratuito. O Repórter UCB fica por aqui. Te espero na próxima semana.